Olá, começa agora o JBR News e hoje vou levar para você os últimos momentos dessa disputada campanha presidencial, já que o segundo turno acontece logo mais. Hoje eu estou aqui solo, como se diz, sem o meu parceiro, que é o jornalista Rodolfo Lago, porque ele está um pouco adoentado, nada de muito grave. No próximo conteúdo ele estará conosco. Mas eu tenho essa missão de levar para você justamente um momento crucial da campanha de segundo turno na disputa à presidência da República. Claro que temos ainda alguns estados pelo Brasil que disputam segundo turno com governadores, mas o que a gente tem falado e as atenções estão todas realmente concentradas na eleição presidencial, que é muito disputada entre o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E por que agora esse dia é tão importante? Porque primeiro acabaram-se os comícios, a propaganda chamada eleitoral gratuita também se encerrou, e há um debate, e é justamente esse confronto de titãs que vai mostrar, ou pelo menos demonstrar, as intenções dos candidatos, e que pode fazer com que eles consigam justamente a diferença tão almejada, ou para confirmar o que as projeções das pesquisas indicam, que Lula será vitorioso, ou que Bolsonaro conseguirá virar no percentual de votos que hoje equivale entre 3% e 4% de diferença entre os dois candidatos. Os institutos, de modo geral, estão colocando nas diferenças alguns números que podem chegar até 6% de diferença entre Lula e Jair Bolsonaro. Mas quando se faz com a margem de erro, você consegue diminuir estes percentuais e chega-se a uma coisa um pouco comum, a um número um pouco comum, que é justamente entre 3% e 4% de diferença, o que daria, da mesma maneira, vitória ao candidato petista. Portanto, Jair Bolsonaro está lutando por cerca de 5% do eleitorado. Esse 5% do eleitorado é justamente o que ele precisa para fazer a virada e no domingo ser reeleito presidente, como é a sua intenção. E a gente tem que olhar alguns fatores. Por exemplo, o fator Roberto Jefferson. Foi um fator que prejudicou a campanha de Jair Bolsonaro? Sim. Por quê? Porque impediu a onda de crescimento. Até aquele momento, Jair Bolsonaro vinha crescendo. Ele poderia ter essa virada do chamado 5% nesta semana. Mas Roberto Jefferson, de qualquer forma, ainda que não tenha feito ele cair, impediu que ele voltasse a subir. Esse estacionamento de Jair Bolsonaro, claro, impediu que ele chegasse ao final da campanha no dia de hoje com o otimismo que estava justamente há uma semana. Mas agora a disputa é cabeça a cabeça por esses votos que podem ou não mudar a eleição. Agora, esses votos eles estão concentrados basicamente no Sudeste. E Minas Gerais é o grande estado que pode gerar essa mudança. Hoje o governador reeleito do estado, Romeu Zema, faz campanha abertamente para Jair Bolsonaro. Mas será que realmente Zema conseguirá mudar o que aconteceu no primeiro turno? No Nordeste, Bolsonaro concentrou suas forças para ganhar eleitores de Lula. Será que de fato ele conseguiu? Portanto, o debate hoje é realmente o grande momento. E são 3 pontos que o debate vai se concentrar, pelo menos é o que está se colocando entre os analistas e também entre as duas campanhas, os estrategistas tanto de Lula quanto Bolsonaro. Os 3 pontos que vão pegar forte no dia de hoje, nesse debate que acontecerá na Rede Globo, é, em primeiro lugar, a economia. O segundo ponto é a pandemia. E o terceiro ponto, a corrupção. A economia, claro, os dois lados vão ter que mostrar o que eles têm a oferecer para a população. E aquele que conseguir realmente convencer que o seu programa econômico será melhor, ele provavelmente vai levar esse voto que tem aí, como nós falamos, uma margem de 5% a 8% de indecisos ou pessoas que talvez não tenham votado no primeiro turno, mas votarão no segundo turno, chamado abstenção. Sem contar que a questão pandemia e corrupção é o ponto de conflito. Por quê? Claro, é o ponto chamado calcanhar de Aquiles de Jair Bolsonaro, onde Lula vai pegar forte, e já com Jair Bolsonaro, em cima de Lula, a questão da corrupção. Então esses 3 pontos, economia, pandemia e corrupção, vão ditar hoje o debate. E deste debate, com certeza, sairá aí uma decisão, porque aqueles que ainda não decidiram em quem votar, provavelmente entre hoje e amanhã, tomarão a sua decisão. Aqui ficamos, sem Rodolfo Lago, mas que estará conosco
no próximo conteúdo, agradecendo ao programa Pão na Chapa da JKFM, ao nosso grande parceiro, que é o Jornal de Brasília, e eu aqui encerro Hoje Sozinho, imagem e credibilidade, agradecendo a sua presença.